Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação. Te louvamos pela Tua igreja. Obrigado, meu Senhor, por estarmos de volta. Obrigado, meu Senhor, por estarmos em Tua presença, ó Deus, e agora suplicamos pelos nossos ouvintes. Abençoa os meus irmãos, da graça, da vitória. Sustenta cada um, meu Senhor, com a Tua mão poderosa. Bendito o Senhor, guarda a tua igreja na cidade, a tua igreja no interior, guarda os teus servos, meu Senhor, entre as nações. Querido Pai, ouve a nossa petição, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar. Programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1537, ano 32. O tema de hoje, meus amados irmãos, os votos e as autoridades. O nosso texto é o livro de Números, capítulo 30, versículos de 1 a 8. Nós temos o privilégio de acreditar na palavra de Deus, temos o privilégio de receber a instrução santa do nosso Senhor para a nossa vida civil, nossa vida espiritual, nossa vida familiar, nossa vida profissional. Tudo o que nós precisamos, nós temos instruções na palavra de Deus. A instrução hoje é a respeito de nossos votos, nossas promessas a Deus, os votos que se fazem de cumprir ao Senhor determinada obrigação. Então, vamos à leitura. Números 30, de 1 a 8. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor com obrigação e se ligar em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ela ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão validados e toda a obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas, se seu pai se opuser no dia em que ouvir todos os seus votos e suas obrigações, com que tiver ligado a sua alma, não serão valiosos. Mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai los vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou ditos irrefletidos dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que ouvir, os seus votos serão valiosos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas, se seu marido lhe vedar no dia em que ouvir e anular o seu voto a que estava obrigada, como também a declaração de seus lábios,
com o que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em tua presença. Nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, compaixão, pelo teu grande amor. Meu querido Senhor, abençoa os meus irmãos, abençoa a tua igreja, as criancinhas, a juventude, as famílias, os idosos. Toma em tuas santas mãos. Abençoa, meu Senhor, os teus servos que estão sempre conosco, nossos alunos, ex-alunos. Ó Senhor, abençoa cada um dos nossos ouvintes e seguidores. Pai querido, nos dá entendimento desta palavra maravilhosa e nos dá, Senhor, a capacidade para aprender e guardar. Em nome de Jesus, nós te pedimos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a autoridade paterna e a autoridade patriarcal e a autoridade de esposo. Nosso tema hoje, os votos e as autoridades. As autoridades em relação a uma nação são os anciãos, são os seus juízes, são os seus profetas, são os seus sacerdotes, no que diz respeito à nação de Israel, onde Deus fez o povo receber de bom grado a palavra dos profetas. Profetas como Moisés, por infelicidade, chegou a ser até endeusados. Vários profetas tiveram experiências extraordinárias na nação, homens que se destacaram pela credibilidade, pela a importância do serviço prestado ao povo de Deus e também pela sua participação na vida social, na vida da nação, além da orientação espiritual. Podemos destacar entre estes um homem como Eliseu, que foi um homem muito ativo e esteve envolvido pelo menos em 3 reinados, com 3 reis de Israel. Tivemos um homem como o profeta Isaías, que teve um ministério muito longo, um ministério de 60 anos como profeta, aproximadamente. E este homem aconselhou os reis, aconselhou os sacerdotes. Este homem era, na verdade, um príncipe de Deus que o Senhor escolheu para profeta. Todos esses homens se tornaram a autoridade da nação, autoridades que eram, além de ter a palavra profética, a palavra do Senhor, ainda se fazia ouvir pela importância, pela credibilidade, pela capacidade. No texto que lemos, meus amados, aqui em Números 30, de 1 a 8, nós temos autoridades diferentes. Autoridade paterna e autoridade conjugal. O pai e o marido de uma mulher. O homem foi instruído e é instruído a fazer votos. Nós vemos homens fazendo votos voluntariamente. Um voto encantador, na minha apreciação, é o voto de Jacó, quando ele fugia daquela situação de desgaste na casa de seus pais, e ele fugindo daquela dificuldade com Esaú, ele faz um voto ao Senhor quando ele está aflito, correndo risco no meio do nada. Alguns homens faziam viagens, no caso, o servo de Abraão, que foi buscar a noiva
para o Isaque, portanto, os pais do Jacó, fora uma coisa interessante, bem programada. Abraão enviou o seu servo e ele foi com 10 camelos. Esses camelos estavam carregados de tudo que eles precisassem para uma viagem de cerca de 800 quilômetros, e ele tinha os servos com ele, digamos, 10 pessoas na sua comitiva. Podia ser mais, talvez tivesse animais menores, mas o destaque são os 10 camelos. Mas quando Jacó saiu naquela situação de vexame para não ter problemas mais sérios em relação à sua segurança e o bem-estar de seus pais, por causa do agravo a Esaú, Jacó vai sem nada e sem ninguém. Ele se expõe a grandes riscos e neste receio, porque ele não tinha segurança a não ser a graça, ele fez um voto brilhante ao Senhor. Se o Senhor me levar em paz, se o Senhor me der condições de viver e vencer, e eu voltar em paz para os meus, eu servirei ao Senhor todos os dias da minha vida e eu serei honesto com Deus também nos dízimos. Dízimos não é invenção de igreja, dízimo não é invenção de religiosos. Dízimo é um princípio divino. É um princípio divino que entra na lei de Moisés e se torna obrigatório, mas dízimo já era conhecido antes do Jacó existir. E ele fez o voto ao Senhor, e ele honrou o Senhor e o seu voto. Neste texto lido, meus amados, diz: quando um homem fizer um voto, quando um homem fizer um voto, falou Moisés aos cabeças das tribos, aos anciãos das 12 tribos, dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará. O homem não teria como mudar o seu voto. Não violará. Cumprirá a palavra que falou, a palavra que saiu dos seus lábios, que saiu da sua boca. O homem não tem a menor desculpa para fazer um voto e não cumprir. No versículo 3 diz: quando uma mulher fizer um voto ao Senhor com obrigação ligando em casa, se ligar em casa de seu pai, quando esta mulher ainda estiver na casa de seu pai, ligando a sua alma, diz: e seu pai ouvir o seu voto, a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar, tem que cumprir. Validou o voto. Se seu pai, se acontecer que o seu pai vede esse voto, diga que não pode, que ela não deve fazer, então o Senhor lhe perdoará. Está aqui no versículo de número 5. Se seu pai ouvir o seu voto
e suas obrigações, que tiver ligado a sua alma ao Senhor, e seu pai lhe vedar, não concordar, o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhe vedou os votos. Aí vai falar no versículo 6, se a mulher for casada. Se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido. Tem pessoas que na aflição promete tudo, depois cai em si e não resolve nada. Somos instruídos na palavra de Deus a não fazer voto precipitado. Se ela for casada e, digamos, no momento de provação, de aflição, fizer um voto precipitado, um voto difícil de cumprir, e seu marido ouvir e ele ficar calado, ela estará obrigada a fazer aquilo que se propôs, votando ao Senhor, mesmo que seja um voto precipitado. Mas o marido, ouvindo atenciosamente, refletindo e vendo que não deveria ter sido feito daquela forma, o marido pode dizer: não concordo. E o que a palavra diz, versículo de número 7. E seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que ouviu seu voto, serão valiosos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. O marido se calou, ouviu, acho que ela disse coisa que não pode fazer, não consegue, mas ele não interferiu, então ela vai ter que cumprir. Mas digamos que o marido fosse sensato, achasse que não deveria ser daquela forma, o versículo 8 diz: mas se seu marido lhe vedar no dia em que ouviu seu voto e anular o seu voto com que estava obrigada, como também a declaração de seus lábios, o juramento, a coisa adicional, o Senhor lhe perdoará. Ela fica desobrigada. Isto é o princípio da autoridade, meus irmãos. A autoridade na província, na tribo, a autoridade na nação é exercida pelos maiorais, pelos líderes, pelos juízes, pelos administradores da lei e da ordem. Mas o pai é autoridade no lar. O marido é autoridade no lar. E estas autoridades receberam a autoridade exatamente de Deus, e por isto o Senhor aconselha, orienta a estes adoradores a cumprirem os seus votos, ou a admitir a impropriedade do voto pelo fato de a autoridade do lar, o marido ou o pai, achar que deveria não ter sido feito ou achar inconveniente. A autoridade
o preceito da autoridade, o conceito da autoridade, a fonte da autoridade, a origem da autoridade. Nosso Deus honra as autoridades, autoridades tribais, autoridades nacionais, autoridades em todos os níveis. E esta autoridade para o nosso Deus, na sua grandeza, inicia-se no lar. Marido com autoridade, autoridade reconhecida pela esposa. O pai com autoridade, e a autoridade é reconhecida pela esposa e os filhos. Portanto, meus amados, um princípio da palavra do nosso Deus. Que Deus nos ajude, nos guarde, nos ensine a andar no seu santo caminho. Hoje nós vamos fazer a intercessão pela família da Margarida, a Margarida Santiago. Vamos orar por ela, orar pela sua família, orar pela sua filha, a Dalila, orar pelos seus familiares. Eu tenho a maravilhosa oportunidade de interceder pelos meus irmãos, pelos meus amigos e pelos seus familiares. Ainda não conheço a Margarida pessoalmente, não conheço a sua filha, mas conheço muitos de seus irmãos, sobrinhos, conheço muitos dos seus familiares. Então vamos suplicar a bênção do Senhor sobre toda a família e especialmente sobre a Margarida, a Dalila, seus familiares em casa. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Queremos, meu Senhor, te apresentar este memorial da oração. Abençoa, meu Senhor, as criancinhas, a juventude, as famílias, as senhoras, os senhores. Abençoa, meu Senhor, os nossos ajudadores, intercessores. Abençoa, meu Senhor, os nossos amados irmãos. Abençoa os nossos alunos, ex-alunos, nossos seguidores, Pai, nas redes sociais. Abençoa. Abençoa, meu Senhor, os nossos amados irmãos na igreja. Guarda, meu Senhor, os meus filhos na graça. Eu te louvo, meu Senhor, pela minha família espiritual, pelos meus filhos e filhas na graça, aqueles que tu confiaste a mim, Senhor, para instruir, orientar, exortar e conduzir no teu santo caminho. Pai bondoso, agora, Senhor, te apresento especialmente a Margarida, a Dalila. Guarda, meu Senhor, a vida delas, o lar delas. Abençoa, meu Senhor, toma o primeiro lugar. Fala com a Margarida, abençoa a sua filhinha. Ó Deus, tenha compaixão. Tu conhece o estado de saúde dela, o estado, meu Senhor, pleno de cada um de nós. Abençoa e guarda. Toma em tuas santas mãos a Margarida e os seus familiares. Pai bondoso, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.